Bom, nosso relato de caso é de ceratoconjuntivite seca. Foi um caso que a gente atendeu aqui na UniESC. E o grupo é eu, Fernanda, a Tainá e o Christian. Então a gente atendeu um Shih Tzu, ela tinha 14 anos, uma fêmea, 6,2 quilos, e ela já tinha sido atendida previamente aqui na UniESC, e tinha sido diagnosticada com ceratoconjuntivite seca. E ela voltou agora para retorno para uma nova avaliação. A tutora ela relatou que ela usou os medicamentos que foram passados na última consulta, que é o tacrolimus aquoso, que é um antibiótico que tem ação anti-inflamatória e imunomediadora no caso, e o Iabac, que é para umedecimento e lubrificação dos olhos, né? Ela relatou que teve boa resposta com o tratamento, mas acabou os medicamentos e os sinais voltaram. Então ela queria uma nova avaliação. Ela relatou que ela percebeu que o animal estava meio com sinal de cegueira, porque em casa ele se batia nos móveis, enfim. Aí no exame físico, a gente notou que os parâmetros vitais estavam normal, frequência cardíaca, frequência respiratória, enfim, mas a córnea estava um pouco opaca e tinha uma secreção amarelada no olho, né? Aí a gente limpou, enfim, a gente percebeu também que tinha os olhos, os vasos sanguíneos estavam bem evidentes, né, mostrando hiperemia. E, e aí a gente resolveu fazer o teste da fluoresceína para verificar se não tinha ocorrência de úlcera e para ver como é que a gente ia fazer o tratamento. Esse teste ele deu negativo e, e então a gente resolveu voltar com o tacrolimus e o Iabac. O tacrolimus a gente indicou nesse momento uma solução pomada, e a que ela utilizava anteriormente era a solução aquosa. Mas enfim, foi o que a gente resolveu dar naquele momento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ceratoconjuntivite seca e depois a gente conta o desenrolar deste caso. A ceratoconjuntivite seca ela é uma das doenças de maior prevalência na rotina oftálmica das clínicas. Então, especialmente em animais mais idosos. Ela tem uma predisposição racial e acontece mais em cães do que em gatos. Também tem uns estudos que falam de predisposição sexual. E aí acontece mais em fêmeas do que em machos, mas aí ainda tem poucos estudos sobre isso. Então, de raças mais acometidas, seriam mais os cães de pequeno porte, Shih Tzu, Lhasa, Pequinês, Bulldog, Pug, enfim, essas raças menores. A deficiência lacrimal causada pela ceratoconjuntivite, ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. A quantitativa seria uma deficiência na porção aquosa do filme lacrimal, então na quantidade, que acaba deixando a córnea mais seca, enfim, causando outros problemas. E a deficiência qualitativa, ela decorre mais de anormalidade nos componentes da lágrima, né? Componentes lipídicos e mucosos. E acho que seria isso. Então, a etiologia da doença, ela tem várias causas, né? Uma muito importante seria a desordem imunomediada, que acredita-se que tem uma infiltração de linfócitos T nas glândulas lacrimais e aí acaba resultando na ceratoconjuntivite seca. Por isso que a gente indicou o tacrolimus na primeira consulta, porque ele é um imunomodulador, então ele ajuda nessa parte. Então, outras causas também. Iatrogênica, cirúrgica, ou fármacos, isso acontece muito quando eles retiram a glândula terceira pálpebra. Tem muitas pessoas que indicam quando você tem protusão da glândula terceira pálpebra fazer a retirada da glândula. Mas isso vai acabar gerando um problema secundário para o animal, que é a ceratoconjuntivite seca, né? Pela não produção de lágrima.
Infecções sistêmicas como sinomose, toxoplasmose, leishmaniose, distúrbios metabólicos, hipotireoidismo, hiporadrenocorticismo, diabetes mellitus, causas congênitas, agenesia ou hipoplasia da glândula lacrimal, que acontece bastante em Yorkshire, distúrbios neurogênicos, pode acontecer, por exemplo, por uma otite média, uma otite interna, neoplasias, radioterapia, idade também, né? O animal quando vai ficando mais idoso, e idiopática, que também é uma causa bem comum, junto com a desordem imunomediada, que é também pela idade do animal, atrofia senil das glândulas que lubrificam o olho. Os sinais clínicos da ceratoconjuntivite seca, eles são variáveis, eles dependem da severidade da doença, do tempo de evolução e da cronicidade. Inicialmente, o animal apresenta os olhos bem avermelhados, inflamados, com muco excessivo ou secreção mucopurulenta. Na maioria dos casos severos, a superfície ocular ela perde o brilho e a conjuntiva ela se torna bem hiperêmica, podendo ocorrer neovascularização, pigmentação e eventualmente a úlcera de córnea. A condição ela pode se manifestar tanto da forma unilateral ou bilateral, aguda ou crônica, temporária ou permanente. E, entretanto, observa-se com maior frequência o blefarospasmos, que é quando ocorrem os movimentos involuntários da pálpebra, acompanhado por enoftalmia, que é o afundamento do globo ocular, que é resultante da dor e desconforto gerada. Pode apresentar secreção mucoide mucopurulenta e, nos casos graves ou agudos, onde o epitélio corneano é perdido, pode-se observar então a úlcera de córnea. Pode ocorrer vascularização corneana e pigmentação. Nos casos crônicos, a córnea ela apresenta bem dessecada, opaca e eritema conjuntival, a narina ipsilateral seca, exudatos dessecados e as úlceras de córnea. Nos casos do diagnóstico de deficiência qualitativa do filme lacrimal, ele é estabelecido com base nos sinais clínicos típicos, a coloração ocular positiva com corantes vitais e o resultado do teste lacrimal de Schimmer ele é reduzido. O teste lacrimal de Schimmer ele é composto por uma tira de papel de filtro específico, absorvente que pode ou não estar impregnado com corante, que facilita a visualização da leitura. A tira de papel ela é dobrada no entalhe de 5 milímetros indicado e é inserida no fundo do saco conjuntival inferior, na margem palpebral. O montante da umidade, que ocorre em 1 minuto, vai ser o resultado registrado. Ele pode ser feito tanto com anestesia ou sem anestesia tópica. O teste realizado sem anestesia, ele vai aferir a habilidade do olho de produzir lágrimas reflexas, além das secreções basais, e ele é mais utilizado. Já o com anestesia tópica, ele somente observa a secreção lacrimal basal. Como ali no slide diz, a produção normal é de 15 milímetros por minuto a 25, considerado inicial subclínica de 11 a 14, moderado de 6 a 10 milímetros por minuto e, quando está severo, de 5 milímetros por minuto ou menos. Já o teste de corante de rosa bengala, ele cora as células necróticas e desvitalizadas além do muco. Ele é utilizado para confirmar o diagnóstico de ceratoconjuntivite seca, pois a deficiência do filme pré-corneano ele causa necrose e descamação do epitélio corneano e conjuntival, além da retenção de muco no saco conjuntival. Já a fluoresceína, ele é um corante solúvel em água que não cora a córnea normal, pois não transpassa o epitélio hidrofóbico. Se o epitélio está incompleto, como por exemplo uma úlcera, a fluoresceína ela penetra o estroma corneano hidrofílico, corando em verde brilhante. O estabelecimento do diagnóstico de anormalidades da porção lipídica da lágrima depende dos achados clínicos obtidos através de um exame detalhado, utilizando-se uma luz focal e de magnificação. O uso do biomicroscópio com lâmpada de fenda ele é recomendado, embora também possa ser utilizados lupas binoculares de magnificação e uma fonte de luz focal separada, como por exemplo o transluminador de Bifinov. Durante o exame oftálmico, deve-se dar particular atenção à aparência das margens palpebrais e glândulas tarsais,
As margens palpebrais edemaciadas e arredondadas indicam blefarite marginal aguda ou subaguda. Hiperemia da junção mucocutânea com exudatos secos gostosos impregnados de porfirina na margem palpebral é também indicativo de blefarite. Já o diagnóstico clínico de deficiência de mucina, ele pode ser suportado pelos resultados do teste de tempo de ruptura do filme lacrimal, o qual ele é realizado instilando-se uma gota de fluorescina no olho e então manualmente segura-se as pálpebras abertas. O tempo ele é registrado a partir do último piscar até o aparecimento do primeiro ponto seco, o qual surge com uma área escura do filme amarelo esverdeado da fluoresceína. Um filtro de azul cobalto ele deve ser utilizado no exame da córnea e o tempo de ruptura normal no cão deve ser de 20 segundos ou mais, enquanto que no cão com deficiência de mucina a ruptura da lágrima ocorre em menos de 5 segundos. Os pacientes com ceratoconjuntivite seca devem ter perfil hematológico completo e bioquímico sérico realizados para avaliar os efeitos sistêmicos das doenças concomitantes autoimunes relacionadas, como diabetes mellitus, hipotireoidismo, poliartrite e polimiosite, artrite reumatoide e distúrbios imunomediados. Então, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca, são utilizados dois sistemas, digamos assim. O primeiro, que é o mais indicado e que normalmente é utilizado, é o método medicamentoso, e o segundo é o método cirúrgico, sendo que o medicamentoso também pode ser chamado de clínico, né? Com o objetivo, o medicamentoso é você evitar o máximo possível que o animal chegue a um estado em que ele precise de uma cirurgia, né? Normalmente as cirurgias têm mais risco e etc. Então, para o animal é mais favorável que você trabalhe com um tratamento clínico. Então, o tratamento clínico basicamente é você utilizar de medicamentos que compensem, por exemplo, uma falta de produção lacrimal ou alguma coisa nesse sentido, redução da inflamação, evitar a formação de úlceras ou coisas nesse sentido, para que posteriormente o animal melhore, porque normalmente no tratamento clínico, quando você conhece a causa, a etiologia principal, você trata ela e o animal melhora. Já quando você não conhece a causa, você vai tratando com os medicamentos e às vezes pode ser que você cure uma causa que você nem sabia qual era, né? Porém, em alguns casos isso não acontece, então o tratamento cirúrgico ele tem que ser indicado. Então, como é que funciona o tratamento clínico? Basicamente, a gente tem esses 5 tópicos aqui que eu coloquei, que são o estímulo da produção lacrimal, quando na ceratoconjuntivite o animal já não tem mais a produção da lágrima, né, para lubrificar e umedecer a região ocular. Reposição da lágrima, principalmente com colírios que substituem a lágrima. Controlar a infecção bacteriana secundária, né, que pode piorar agravantemente o quadro. Remover o excesso de muco que se forma ali e utilizar inibidores de colagenase, que é para evitar úlceras principalmente. Então, como é que eu faço tratamento, por exemplo, para estímulo da produção lacrimal, reposição da lágrima, etc. São utilizados principalmente dois colírios, né? Que eu coloquei aqui ciclosporina A e o tacrolimus. Como foi falado anteriormente nas etiologias, as principais causas, ou a principal causa, na realidade, são reações imunomediadas, onde eu tenho atração de células, né? O sistema imune está agindo no olho, e ele acaba ocasionando a ceratoconjuntivite. Então, o tacrolimus e a ciclosporina são colírios justamente para agir nisso. Eles são imunossupressores, que principalmente agem nos linfócitos T, T helper, enfim, e reduzem essa carga de células depositadas no olho que estão gerando esses tipos de problema, e aí acaba regredindo e o animal normalmente se recupera bem utilizando esses colírios. A diferença da ciclosporina A e do tacrolimus é que o tacrolimus ele é cerca de 20 a 50 vezes mais potente do que a ciclosporina, né? Ela é um pouco mais fraca. Os corticoides. Os corticoides eles são utilizados principalmente para minimizar as conjuntivites que acabam se depositando ou se formando no olho que está lesionado pela ceratoconjuntivite, né? Além de, além de reduzir a dor, reduzir a inflamação, né? Ou também reduzir a própria opacidade da córnea que está se desenvolvendo ali. Um cuidado especial que eu tenho que ter na utilização dos corticoides é principalmente nas úlceras, né? Porque como ele é um medicamento que pode interferir e aumentar ou predispor à formação de glaucomas, se você aumenta a pressão intraocular no olho que já está lesionado, é muito pior. Então, um animal com úlcera não posso utilizar de jeito nenhum o corticoide, né? Continuando aqui, antibiótico terapia. Ela é bem voltada, né, obviamente, para reduzir a carga bacteriana, porque se eu já tenho um olho que está super lesionado e que está com
com bastante secreção, a tendência é que as colônias bacterianas se depositem nesse olho e comecem a afetar outras regiões, né? Às vezes até podem se tornar sistêmicas. Então, o objetivo da antibiótico terapia é justamente isso: você impedir a carga bacteriana, né? E reduzir a chance de que o animal tenha outras lesões além daquela que ele já tem. Os mucinomiméticos basicamente vão ajudar repondo a mucina, né? Como algumas causas de estrato conjuntivite é a deficiência de mucina, você utiliza um repositor ali e está tudo certo, né? Ou como indicamento, por exemplo, tem o Genteal, que é utilizado para isso. Então, ele facilita bastante esse processo. Mas tá, fiz o tratamento medicamentoso, não funcionou, os sinais clínicos não conseguiram ser controlados, ou o tutor não tem, como é que eu posso explicar? Não tem condição de fazer o tratamento medicamentoso, a única opção é o tratamento cirúrgico. Então, aliás, no tratamento clínico ainda, antes de começar o tratamento cirúrgico, além desses medicamentos, corticoides, antibióticos, etc., o ideal é que você limpe o olho do animal, né? Porque se você faz uma higiene adequada, por exemplo, uma antibiótico terapia que ia afetar mucos presentes no olho, se você limpa esse muco e já retira, já é talvez uma atitude tua que reduza talvez a utilização do antibiótico, né? E principalmente evitar a formação de debris, né, ou degenerações que ficam presentes ali no olho e que podem gerar outras inflamações, outras complicações que, com uma higiene boa, você já conseguiria evitar. Né? Então, vamos lá. Não deu tratamento clínico, o próximo é o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, ele é indicado, como eu falei, em casos em que os sinais clínicos não conseguem ser contidos só com medicação, não funciona de jeito nenhum, o tutor não consegue trabalhar com isso. Então, a gente parte de um tratamento mais cirúrgico, que é para realmente corrigir a causa, digamos assim, né? Então, ah, a gente tem três tratamentos cirúrgicos que a gente pode indicar, né? A transposição do ducto parotídeo, a tarsorrafia parcial e a oclusão dos pontos lacrimais, né? Falando basicamente, para não me estender tanto na questão cirúrgica, a transposição do ducto parotídeo nada mais é do que substituir a lágrima que não está sendo produzida ou que está muito pouco produzida pela saliva, né? Então, você utiliza a saliva como um substrato, como um substituto dessa lágrima para fazer a lubrificação do olho. Isso é bom até certo ponto? É, porém, em alguns animais, e normalmente no período pós-cirúrgico, eles têm bastante irritação no olho, porque a composição da saliva ela é muito diferente da composição da lágrima, né? Até porque elas deveriam exercer funções diferentes no organismo, né? Uma digestão, uma outra lubrificação, são questões diferentes. Questão do pH também. Então, acaba irritando o olho do animal nos períodos pós-cirúrgicos, mas depois, com o passar do tempo, vai se acostumando com essa irritação e vai melhorando. A tarsorrafia parcial, ela é benéfica principalmente em raças que são braquicefálicas, né? Ela permite a maior proteção da córnea e conserva a lágrima existente. Além disso, ela reduz a exposição e melhora o piscar do animal, né? Então, são indicadas para esses sentidos. E na oclusão dos pontos lacrimais, nada mais é do que você ocluir ou fechar os pontos onde a lágrima seria drenada, né? Então a lágrima ela permanece mais tempo no olho, permanece mais tempo lubrificando e umedecendo o olho, e ela não é drenada. Então isso facilita com que a umidade presente no olho não se esvaia tão rapidamente, né? E o animal não fique com um olho seco. Então, beleza. Esses são os tratamentos que a gente indica, né? Lembrando que o principal e o que a gente sempre tenta utilizar é o tratamento medicamentoso para não precisar fazer um tratamento cirúrgico, porque como todo tratamento cirúrgico ele tem certos riscos e querendo ou não, se você faz um controle adequado com a medicação, os fatores de risco são menores do que uma cirurgia ocular, né? Que tem normalmente bastante risco. Mas beleza. Aqui no próximo slide, então, a gente tem o nosso animal que veio para consulta, no retorno dele após os 15 dias que foi feito o tratamento inicial. Como a gente pode perceber, e até a tutora relatou, ele teve uma piora bem acentuada assim, na cerato-conjuntivite dele. A gente pode ver que a angiogênese aqui ainda está ocorrendo bastante, os vasos sanguíneos ainda estão sendo bem atraídos para essa lesão, para tentar reduzir o que está causando, né? Para tentar levar células inflamatórias ou levar células que ajudem a defender esse olho que está lesionado. Também tinha a formação de uma conjuntivite bacteriana, então já estava piorando ainda mais o grave, aliás, ainda estava piorando ainda mais o caso.
tornando ele mais agressivo, né, com presença de bactérias em excesso aqui no olho desse nosso animal. E o tratamento foi continuado na realidade, né, ele foi contínuo. Nesse período de 15 dias eles não teve uma melhora muito boa, mas foi utilizado o Vigamox colírio com uma gota a cada 12 horas durante os 7 dias e um antibiótico para tratar essa conjuntivite que estava afetando esse olho, né, além desse trato conjuntivite. E depois que a gente fez esse tratamento, a melhora ela foi bem significativa. Aqui já é o retorno após 7 dias, então o animal veio para consulta, ele fez o retorno em 15 dias, depois fez o retorno em 7. E no retorno em 7, a gente pode ver que a melhora ela é bem acentuada. Você vê que a angiogênese que tinha nesse olho já está bem menor, os vasos estão bem menos hiperêmicos, já não precisa de tanta atração, porque o olho já está conseguindo melhorar. E aqui foi indicado para a tutora só a continuação do tratamento que a gente tinha indicado, né, com o IABAC, né, e o tacrolimus, o colírio, né, das classes dos macrolídeos, até novas recomendações. Mas até então o animal ficou bem. Então a mucosa ocular, todas as estruturas do olho melhoraram bastante, né, considerando a primeira vez que ele veio para a gente. E foi isso que a gente indicou para o proprietário. Ela gostou bastante do tratamento, surtiu bastante efeito, como a gente pode ver. Então facilitou bastante a- o bem-estar, né, e a melhora de qualidade de vida para o animal e a região ocular dele.